Oi, pessoal! Sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o amparo, vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 2º, capítulo 8, Emancipação da Alma, item 7, Dupla Vista. Pergunta de Kardec 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso a que chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Em O Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, na segunda parte, no capítulo 14, Os Médiuns, item 5, Médiuns Videntes, Kardec explica que podemos incluir na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista. Segunda vista e dupla vista é a mesma coisa. O médium vidente acredita ver pelos olhos, como os que têm a dupla vista. Mas, na realidade, é a alma que vê, e por essa razão eles tanto veem com os olhos abertos ou fechados. E na nota de rodapé desse item, Herculano Pires, que é o tradutor da obra, nos diz: note-se a razão da expressão segunda vista ou dupla vista, que ressalta claramente dessa explicação de Kardec. A evidência propriamente dita independe dos olhos materiais, porque é uma visão anímica. A alma vê fora do corpo. É o que a parapsicologia chama hoje de percepção extrasensorial. A dupla vista se manifesta sempre como um desdobramento da visão normal. Um cego não tem dupla vista, mas apenas vidência. Vejam que interessante. Então, dupla vista significa que a pessoa vê pelos olhos da carne, tanto quanto pela vista anímica, os olhos da alma. Se fecha os olhos carnais, continua a ver. No caso do cego, ele não tem a visão pelos olhos carnais, e sim a visão anímica da alma. Portanto, ele é médium vidente e não tem a faculdade da dupla vista, porque enxerga apenas com a alma. Pergunta 448 do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. A dupla vista é permanente? A faculdade, sim. O seu exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos, e essa é também a razão por que eles se manifestam a vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Isso é interessante também, porque tendemos à evolução moral e física. Então, quanto menos grosseiro for o nosso corpo de carne, a nossa matéria orgânica, mais condições nós vamos ter de perceber a espiritualidade. Então, as nossas faculdades mediúnicas serão mais potentes. Daí a comparação. Então, nos mundos superiores, lá os espíritos, mesmo encarnando nos corpos orgânicos, são corpos mais sutis, sendo então mais fácil, mais natural esta percepção. Pergunta 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Na maioria das vezes, ela é espontânea, mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim, podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais
possuem essa faculdade de dupla vista, e nisso a que chamais visão. 450. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas se torna transparente. 450A. Esta faculdade se liga à organização física? Por certo, a organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias. 451. De onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? Similitude de organizações que se transmite como as outras qualidades físicas, e depois desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação que também se transmite de um para o outro. 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? A doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra às vezes num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Nota de Allan Kardec. Os tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam às vezes o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de o conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Refletindo sobre isso, no caso da doença, por exemplo, onde o corpo físico está debilitado, frágil, o que facilita a expansão do perispírito e a percepção de uma forma mais ampla. Pessoas que estão, por exemplo, próximas ao desencarne, muitas vezes, pela debilidade orgânica, já vislumbra a espiritualidade, a presença ali de familiares que já se antecederam à pátria espiritual. É muito interessante esse tema. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? Nem sempre. Para elas é coisa inteiramente natural, e muitas dessas pessoas acreditam que, se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas. 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. 454A. Esta faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas? Sim. Ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus dessa faculdade e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns. Então vamos lá. Segunda vista é a mesma coisa que a vista da alma ou dupla vista. Há um trechinho na Revista Espírita de 1864, na página 294, onde Kardec nos diz: dupla vista ou segunda vista, é uma faculdade cujos princípios residem, abre aspas, na propriedade radiante do fluido perespiritual que permite à alma, em certos casos, perceber coisas à distância. É a emancipação da alma, que por seus raios, atingindo um ponto dado, exerce sua ação fora e sem o concurso dos órgãos do corpo. Essa faculdade apresenta-se com graus de intensidade e aspectos muito diversos conforme os indivíduos. Nuns
ela se manifesta pela percepção permanente ou acidental, mais ou menos clara, das coisas afastadas. Noutros, pela simples intuição dessas mesmas coisas. Noutros ainda, pela transmissão do pensamento. Fecha aspas. Mais à frente, nos diz: nos momentos em que se produz o fenômeno da segunda vista, o estado físico está sensivelmente modificado. Os olhos têm alguma coisa de vago. Eles olham sem ver. Toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo que a visão persiste, malgrado a oclusão dos olhos. O poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. No estado rudimentar, ela dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança de seus atos que se pode chamar a precisão do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, ela desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida ainda, ela mostra os acontecimentos ocorridos ou em vias de ocorrer. Num trechinho da Revista Espírita agora de 1865, na página 285, Kardec nos diz: o desprendimento completo que se dá depois da morte produz-se parcialmente durante a vida, e é então que se manifesta o fenômeno da visão espiritual ou, por outras palavras, a dupla vista ou segunda vista, ou ainda visão psíquica, cujo poder se estende tão longe quanto a radiação da alma. No caso de que se trata, a imagem não se forma na substância do corpo. É a própria alma que, por sua irradiação, percebe o objeto no lugar onde se encontra. Então vejam, esse capítulo qual estudamos e estamos refletindo é sobre emancipação da alma, né? A nós encarnados com a possibilidade de irradiar, expandindo o perispírito e alcançando alguma situação ou objeto que está longe da nossa vista carnal, né? Essa é a dupla vista, a segunda vista ou a visão psíquica, e ela ocorre em vários graus. Isso tem a ver então com esse capítulo, emancipação da alma. E agora vem um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista no item 8. 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, mas entre algumas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocadas artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético não difere do sonambulismo natural, senão pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa pôr em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser ele produzido artificialmente como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado. Mais uma razão para que não seja deixado nas suas mãos. Quando a ciência se tiver apropriado dele, o charlatanismo terá muito menos crédito entre as massas. Mas, enquanto se espera, como o sonambulismo natural ou artificial são um fato, e contra fato não há argumentos, ele se firma apesar da má vontade de alguns, e isso no próprio seio da ciência, onde penetra por uma infinidade de portas laterais, em vez de passar pela central. E, quando lá estiver, plenamente firmado,
será necessário lhe conceder o direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É nele que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais ela se caracteriza é o da clarividência, independente dos órgãos comuns da visão. Os que contestam o fato se fundam em que o sonâmbulo não vê sempre e à vontade dos experimentadores, como através dos olhos. Seria de admirar que os meios sendo diferentes, os efeitos não sejam os mesmos? Seria racional buscar efeitos semelhantes quando não existe um instrumento? A alma tem as suas propriedades, como os olhos têm as deles. É preciso julgá-los em si mesmos e não por analogia. A causa da clarividência, do sonambulismo magnético e do sonambulismo natural são a mesma, um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós e que não tem limites além dos que são assinalados à própria alma. O sonâmbulo vê em toda parte a que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a distância. No caso da visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que se encontra o seu corpo, à semelhança de um efeito telescópico. Ele as vê presentes, como se estivesse no lugar em que elas existem, porque a sua alma lá se encontra realmente. Eis porque o seu corpo fica como aniquilado e privado de sensações, até o momento em que a alma se reapossar dele. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal, que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. Essa a causa da fadiga que o corpo experimenta após um certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não sendo circunscrita e não tendo sede determinada, isso explica porque os sonâmbulos não podem assinalar para ela um órgão especial. Eles veem porque veem, sem saber por que nem como, pois a vista não tem para eles, como espírito, lugar próprio. Se eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar nos centros em que a atividade vital é maior, principalmente no cérebro ou na região epigástrica, ou no órgão que, para eles, é o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo. O poder de lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos segundo o grau de perfeição que tem atingido. E é mais ainda quando ligado à matéria da qual sofre a influência. Essa a causa porque a clarividência sonambúlica não é universal nem infalível, e tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transformem em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, entra ele em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como o fio à eletricidade. O sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e adivinha. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra. É também por isso que uma afluência numerosa de espectadores e, sobretudo, de curiosos mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades que, por assim dizer, se fecham sobre si mesmas e não se desdobram com toda a liberdade, como na intimidade e num meio simpático.
A presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação e essa dualidade faz que frequentemente ele fale de si mesmo como se falasse de uma pessoa estranha. É que num momento o ser corporal fala ao espiritual e noutro é o ser espiritual que fala ao ser corporal. O espírito adquire um acréscimo de conhecimento e de experiências em cada uma de suas existências corpóreas. Esquece-os em parte durante a sua encarnação numa matéria demasiado grosseira, mas recorda-as como espírito. É assim que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução e mesmo à sua capacidade intelectual aparente. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo em seu estado de vigília não permite, portanto, pré-julgar-se nada sobre os conhecimentos que ele pode revelar no estado lúcido. Segundo as circunstâncias e o objetivo que se tem em vista, ele pode auri-los na sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou nos conselhos que recebe de outros espíritos. Mas, como seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, ele pode dizer coisas mais ou menos justas. Pelos fenômenos do sonambulismo, seja natural ou magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da sua emancipação. Por esses fenômenos, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê-se a si mesmo no local e para lá se sente transportado. Lá existe, portanto, qualquer coisa dele, e essa qualquer coisa, não sendo o seu corpo, só pode ser a alma ou seu espírito. Enquanto o homem se extravia nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, na busca das causas de nossa existência moral, Deus põe diariamente sobre os seus olhos e sob as suas mãos os meios mais simples e mais patentes para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado pelo qual a independência entre a alma e o corpo se manifesta da maneira mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, ela penetra um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, entretanto, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem romper inteiramente os laços que a ligam ao corpo. Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolvem. Harmonias desconhecidas na terra a empolgam. Um bem-estar indefinível a penetra. Ela goza por antecipação da beatitude celeste e pode dizer-se que passa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só conserva, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma não se liga a ele mais que por um fio, que um esforço a mais poderia romper sem remédio. Nesse estado, todos os pensamentos terrenos desaparecem para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência do nosso ser imaterial. Todo entregue a essa contemplação sublime, o estático encara a vida como uma parada momentânea. Para ele, o bem e o mal, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo não são mais que fúteis incidentes de uma viagem da qual se sente feliz ao ver o termo. Acontece com os estáticos o mesmo que com os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita, e seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, é também mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas.
Verifica-se neles, às vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez. Ou, melhor dito, sua exaltação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e de coisas absurdas ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se muitas vezes dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe vencê-la para dominar o estático. E para tanto se revestem aos seus olhos de aparência que o mantém nas suas ideias e preconceitos do estado de vigília. Este é um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos julgar friamente e pesar as suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Vêm, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver, e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno, ao verificar-se que a visão persiste, mesmo com os olhos fechados. Esta faculdade se afigura, aos que a possuem, tão natural como a de ver, consideram-na um atributo normal que não lhes parece constituir exceção. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos a que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, desperta os pressentimentos e, ainda mais desenvolvida, mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista não são mais do que variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, da mesma maneira que os sonhos, pertencem à ordem natural, eis porque existiram desde todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e neles se encontra a explicação de uma infinidade de fatos que os preconceitos fizeram passar como sobrenaturais. Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Façam todas as suas reflexões e até o próximo encontro.